Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos em setembro e isso significa para muitos de vós o regresso às aulas, por isso achei que seria uma boa altura para trazer a história sobre o meu percurso escolar, desde o básico até ao secundário, que problemas é que eu tive, como é que eu os resolvi, como é que eu decidi qual a área que eu queria seguir, que disciplinas gostei mais, gostei menos, os exames nacionais são assim tão difíceis. Portanto, se querem saber as respostas, é só continuarem a assistir. Bem, a nível do ensino básico, eu sempre fui uma aluna mediana, nunca tive excelentes notas, tirando um teste ou outro. Sempre fui uma aluna que me safei, exceto a matemática. Sempre fui boa aluna no que tocava a história e a francês. A francês sempre tinha 5, a inglês é que não me safava muito bem. Isto porque nunca tinha tido contacto com a língua, nem tive na escola primária e isso dificultou um bocadinho no ensino básico. Relativamente ao francês, eu tenho família francesa, sempre tive um bocadinho de contacto com a língua e a minha mãe também sabe falar francês e isso ajudou muito também a trabalhar para os testes e aprender um bocadinho da língua. Para mim, história sempre foi uma disciplina relativamente fácil de passar e de obter boas notas, porque para mim era basicamente decorar e eu sou uma pessoa que consegue decorar muitos textos e isso para mim era ótimo, por isso tirava grandes notas a história. O meu problema desde sempre foi a matemática. Eu nunca tive grande interesse e isso também fez com que eu não tivesse bases de matemática. E estamos a falar bases desde o 6º ano. Eu sempre tive explicadores, mas honestamente não eram grande coisa. E isso fez com que eu perdesse um bocadinho da matéria de matemática e as bases. E deixei-me andar até o 9º ano. E uma coisa interessante é que nós, no ensino básico, não repetimos a disciplina. Ou seja, não passamos no 7º, 8º, 9º e não repetimos. O que, na minha opinião, também é um bocadinho mau, porque nós depois chegamos ao secundário, já lá vamos, e esbarramos todos. Tinha chegado finalmente a hora de eu escolher que área iria seguir. Nós temos 4 opções de cursos. Temos Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. Para mim, Artes Visuais estava completamente fora de questão porque eu gosto de desenhar, mas não tenho jeito nenhum. E não era algo que eu quisesse fazer futuramente, como arquitetura, design. Eu até gosto de design, mas fazer isso da minha vida não era algo que eu quisesse. Não era um curso que me chamasse muita atenção. Portanto, escolhi logo. Até porque vocês têm geometria descritiva e outra disciplina qualquer que sei que são muito difíceis. Portanto, eu não estava mesmo para aí virada, mas se vocês gostam muito de artes, gostam de desenhar, interessam-se por todo esse mundo, por que não escolher artes para experimentarem? Portanto, restavam-me apenas Ciências e Tecnologias, Economia e Humanidades. Ciências e Tecnologias também escolhi logo. Isto porque Física e Química, Biologia e Geologia não são para mim. Até o meu 9º ano, eu não gostava nada de Física e eu pensei para mim mesma, eu não vou para Ciências e Tecnologias. Apesar de eu ter algum interesse em Biologia e Geologia, não era algo que eu quisesse matar-me a estudar e saber aqueles conceitos todos, nem as saídas que esse curso tinha eram algo que eu quisesse fazer no futuro, como Engenharia. Essa área não era mesmo algo que eu quisesse fazer, portanto escolhi logo. Mas se vocês realmente têm um grande interesse na área de Engenharia, gostam de Química, de Física, se vocês gostam muito dessa área, vão para Ciências e Tecnologias, porque, sendo honesta com vocês, é uma área que vos traz muitos cursos futuramente na faculdade para escolherem. Mas atenção, como em qualquer outro curso, vocês têm que ser muito trabalhosos. E digo-vos que a Física e a Química não é nada fácil, assim como a Matemática, portanto, comecem a pensar na ideia de ter explicadores para conseguirem também acabar o curso com uma boa média. E temos apenas 2 opções: Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades. E eu escolhi Ciências Socioeconómicas. Inês, porquê é que não escolheste Línguas e Humanidades? Muito simples. Eu odeio, detesto História. Eu sei que vos disse que tirava boas notas a História e que para mim era muito fácil de decorar e isso facilitava, mas a verdade é que eu não suporto História. Estar a ouvir os nossos antepassados todos numa aula de 2 horas e ter que esbarrar tudo num exame durante 3 anos não é para mim. Eu pensei, eu não vou para Línguas e Humanidades. Apesar de no curso vocês terem maths, matemática aplicada às ciências sociais, ser um bocadinho mais fácil que matemática A, eu não quis mesmo ir para esse curso por causa de História. Mas para vocês fizer sentido e vocês gostarem muito de História, gostam de saber os antepassados, gostam de línguas como francês e inglês,
e não são muito bons a matemática, eu aconselho-vos a ir para Humanidades. Apesar de muita gente dizer que não é um curso muito trabalhoso, que é o mais fácil, vamos ser honestos, em todos os cursos temos de trabalhar muito se quisermos conseguir uma boa média. Portanto, se vocês identificam-se com a matéria e as disciplinas que estão nesse curso, avancem para ele. E agora vou falar da minha experiência em Ciências Socioeconómicas. Porquê é que eu escolhi este curso? Primeiro, porque adoro economia. Tenho pessoas da minha família que trabalham nessa área e eu sempre gostei muito, sempre me interessei e eu pensei, vou para a economia. Mas eu estava a esquecer-me de uma coisa. A disciplina essencial no curso de Ciências Socioeconómicas é Matemática A. E como vocês sabem, pelo que eu já vos disse, eu era péssima a matemática, não sabia nada. Mas mesmo assim eu decidi ir, porque eu gostava de economia e queria ir a economia e era para a economia que eu ia. Se vocês gostam muito da área da gestão, da economia, de como o mundo funciona e também essencialmente se gostarem de geografia e forem bons a matemática, por que não escolher economia? Também é uma área que vos vai trazer bastantes cursos na faculdade para vocês escolherem, portanto é uma boa área. Agora vou falar um bocadinho do meu percurso do 11º e 12º ano em Ciências Socioeconómicas. Bem, logo no meu 10º ano eu tive um grande azar com os professores que me calharam em relação à matemática. Estão preparados? Foi a pior professora que eu apanhei até hoje. E porquê que eu digo isto? Primeiro, Matemática A não é uma disciplina fácil. Digo-vos já isto para vocês terem essa noção. É uma disciplina muito trabalhosa e se vocês não tiverem bases de matemática de 6º, 7º, 8º, 9º, vocês não se safam. Ok? Assim tal como eu não me safei. Se notarem alguma diferença de qualidade e de imagem é porque eu fiquei sem memória no cartão e tive que trocar. Portanto, vamos lá ver se eu sei onde é que ainda estava. Portanto, como eu vos estava a dizer, eu tive logo uma má professora no 10º ano da matemática e eu cheguei a ver um vídeo no YouTube de uma pessoa que também teve essa professora de matemática e tem exatamente a mesma opinião, portanto, não sou só eu, até porque isso fez com que 95% dos alunos chumbassem a matemática no 10º ano, incluindo eu. As disciplinas que eu mais gostei no 10º ano foi realmente a economia, era mesmo uma disciplina que eu gostava mesmo muito e que não me vi nada atrapalhada para conseguir passar. Mas outra disciplina que eu também me vi à rasca foi filosofia. Digam-me se sou só eu, mas no primeiro teste eu tirei para aí um 6 ou um 7. Eu não percebia nada daquilo, malta. Eu ficava tipo, mas para que é que isto serve? Tipo, não percebia mesmo nada e até tinha um professor bastante acessível e que explicava bem a matéria. Mas felizmente, consegui. E digo-vos, malta, estejam preparados para o 11º ano. Porquê? Porque é muito exigente. É um ano muito complicado de gerir, vocês têm uma carrada de matéria para estudar, têm testes atrás de testes e depois a matéria nunca mais acaba. É uma total confusão, vocês têm que ser muito organizados e muito estudiosos nesse ano. E como eu gosto de ser do contra, o 11º ano foi o ano que me correu melhor. Correu melhor até que o 10º ano. Isto porquê? Como vocês sabem, quando mais de metade da turma chumba uma disciplina, vocês mudam de professor. E foi isso que aconteceu com a matemática. A matemática, obviamente, eu tirei abaixo de 8, portanto, fiquei logo reprovada, como se tivesse anulado a disciplina. E como é que ficou a minha matemática do 11º ano? Perguntam vocês? Não ficou. Eu andava ali meio perdida porque aparecia a matemática do 11º ano no meu horário, mas eu não estava inscrita. Então eu fiquei do género, o que é suposto eu fazer, ao qual eu não tive qualquer resposta por parte da minha escola. Eu acho que isso também é bastante mau, eu acho que é responsabilidade da escola orientar os alunos que opções é que eles têm para poder concluir a disciplina, para poderem então concluir o secundário. Porque basicamente eu e os meus colegas tivemos que andar à nora, tivemos que nos desenrascar sozinhos e eu acho que isso é uma grande falha das escolas, honestamente. Porque não é da nossa responsabilidade, é responsabilidade da escola orientar os alunos. Posto isto, não fui às aulas de matemática porque não estava inscrita e continuei a fazer o meu 11º ano normalmente, inscrita em todas as disciplinas menos a matemática A. Agora, malta, a disciplina que eu mais odiei no curso de Ciências Socioeconómicas, Geografia. A sério. Geografia é uma disciplina de cultura geral. Ponto. Vocês não estudam para Geografia. No máximo dos máximos vocês estudam uma coisinha ou outra. Agora, 90% da matéria de Geografia
é cultura geral. Para além de ser uma disciplina que não me chama muita atenção, honestamente, e o facto de eu não ter muito interesse pela disciplina, também não tive muita sorte com a professora. Não é que ela fosse uma má professora, mas realmente não me entusiasmava para gostar da disciplina. Estão a perceber? As aulas eram um bocadinho secantes, eram muito à base de falar, não mostrava grandes coisas no PowerPoint, não vivenciávamos a matéria, estão a perceber? E isso fez com que eu fosse ao exame de Geografia no final do 11º ano e tirasse negativa. Mas isso não impediu de nada, continuei com positiva a Geografia, portanto era o que me interessava, nem sequer fui à segunda fase. No 11º ano eu troquei de professora de Economia, era uma professora bastante mais exigente, nada a ver com a anterior. E ainda bem, porque assim eu esforcei-me mais e consegui uma nota muito melhor. E escusado será dizer que eu adorei a disciplina, não é? Fui ao exame do 11º ano no final e também tirei positiva e fiquei muito contente. Apesar do 11º ano ser um ano bastante exigente, puxado e vocês têm que ser muito organizados, foi o ano em que eu consegui melhorar muito as minhas notas, consegui subir mesmo muito as minhas notas. E isto é algo que eu vos quero alertar. Comecem logo a estudar no 10º ano. Eu sei que é uma transição bastante grande do 9º ano para o 10º ano, mas vocês vão se arrepender para sempre se não se começarem realmente a esforçar a partir do 10º ano, porque depois vão estar na mesma situação que eu, ou chumbam algumas disciplinas e depois têm que se desenrascar, ou têm que dar tudo por tudo no 11º ano e no 12º ano a seguir, portanto acabam sempre por perder um bocadinho da média do 10º ano. E chegamos então ao 12º ano. Fiquei com Geografia e Economia feitas e vocês no 12º ano têm de escolher duas disciplinas para fazerem. Normalmente estas disciplinas servem para subir a vossa média, portanto são disciplinas que não são tão exigentes e que vocês conseguem estudar bastante bem e assim tirar grandes notas. Dependendo do curso em que tu estás, essas duas disciplinas variam. Há certas disciplinas que tu não podes escolher porque são de ciências, há certas disciplinas que tu não podes escolher porque são de línguas e humanidades. No meu caso, eu poderia escolher algumas disciplinas de ciências e tecnologias e de línguas e humanidades. Por exemplo, eu poderia ter escolhido sociologia, psicologia de humanidades ou aplicações informáticas de ciências e tecnologias, por exemplo. Eu sei que tinha uma lista para escolher, mas honestamente eu já não lembro que disciplinas é que eu poderia escolher, portanto eu vou-vos dizer aquelas que eu escolhi, ou melhor, que me puseram na turma. Isto porquê? Porque eu acho que é uma coisa extremamente mau. Por exemplo, a vossa turma escolhe duas disciplinas e são as mais votadas. Vocês, mesmo não querendo ir para essas disciplinas, vão para essas disciplinas. E depois, se ninguém escolher o curso que vocês quiseram, esse curso não abre. Portanto, ou vocês mudam de escola ou vão para a disciplina que os vossos colegas foram. Eu acho isso bastante mal, porque acho que nós não somos obrigados a ir fazer uma disciplina só porque a grande maioria vai. Eu acho isso muito mal. Eu, muito honestamente, já não lembro do que é que eu escolhi, mas sei que fiquei em Aplicações Informáticas e Geografia A. E agora vocês devem estar a pensar: aplicações informáticas e ciências e socioeconómicas. É verdade, malta. Toda a gente da minha turma dizia: aplicações informáticas é muito fácil. É muito fácil de subir a média. Vamos todos para aplicações informáticas. E pronto, né? Por aquela regra tive que ir atrás. Digo-vos que Geografia A faz bastante bem. É basicamente como história. Vocês só decoram. Decoram datas, decoram guerras, vocês decoram tudo. Basicamente, é só isso. Eu tive bastante sorte com a professora que tive. Ela era muito fixe mesmo. Para além de dar aulas, também contava um bocadinho da vida dela. Qual é o aluno que não gosta, não é verdade? Já aplicações informáticas. Eu apanhei uma professora, até era fixe, mas era um bocadinho exigente demais para aquilo que era uma disciplina opcional. Estão a perceber? Era um bocadinho exigente demais quando o objetivo era subir as médias. Eu não comecei a dar bem com aplicações informáticas logo no primeiro dia. Eu percebi que aquilo não era para mim, eu não gostava de programação e estava-me a ver à rasca para acabar. Comecei logo mal no primeiro teste, tirei negativa e eu pensei, bem, era suposto ser uma disciplina que me aumentasse a média, o que é que está aqui a passar? Então eu percebi que realmente teria que me esforçar um bocadinho mais e pesquisar um bocadinho mais sobre o assunto para conseguir aumentar a minha nota. E felizmente correu muito bem, até porque eu depois acabei com 19, foi muito bom, fiquei mesmo muito orgulhosa, mas cheguei à conclusão que aquilo não era para mim. Eu não gosto de programação e não é uma coisa fácil como a grande maioria diz. Têm mesmo que se interessar pela matéria, senão não dá. Eu não disse anteriormente, mas também acabei Geografia C com 19. Bem,
Final do 12º ano, inscrevi-me no exame de português. Consegui tirar uma nota superior relativamente à média com a que eu acabei o português no secundário. Posto isto, tinha as disciplinas todas feitas, à exceção de matemática. Sou sincera, eu ainda ponderei assistir às aulas do 10º ano enquanto estava no 12º ano, mas eu pensei, mais vale concentrar-me nas disciplinas do 12º ano, tirar uma grande nota e depois sim preocupar-me com a matemática do secundário. Bem, e que opções é que vocês têm para conseguir acabar a disciplina de matemática A? Bem, eu pesquisei muito, falei muito com as pessoas e foram a estas conclusões que eu cheguei. A minha professora de Geografia C do 12º ano deu-nos a ideia de fazermos exame nacional de outra disciplina. O que é que eu quero dizer com isto? Eu era de Ciências Socioeconómicas, mas poderia falar com a direção e mudar-me para Línguas e Humanidades e só ter que fazer o exame de Max e História A. E assim ficava com o 12º ano concluído. Houveram pessoas na minha turma que fizeram isso e não correu muito bem. Eu honestamente nunca ponderei essa questão porque, como eu já vos tinha dito, eu detestava a História A e ter que estar a estudar 3 anos a História, para mim, estava completamente fora da questão. E sei que é um exame bastante trabalhoso, portanto, eu não estava para isso. A minha segunda hipótese era ir para uma escola pública à noite. Não são todas as escolas que têm esta opção. Eu aconselho-vos a ver no vosso concelho que escolas é que têm o ensino noturno. No meu caso, tinha 2. Uma ficava bastante longe e tinha que apanhar vários transportes, portanto fica um bocadinho fora de mão e de questão. E a segunda escola ficava relativamente mais perto, ainda era meia hora, mas era muito mais perto que a outra. Portanto, se eu fosse tomar esse caminho, era para essa escola que eu ia. Ou podem simplesmente ir para uma escola privada, é exatamente a mesma coisa que a escola pública à noite, a única diferença é que é de dia. E outra diferença é que vocês pagam uma mensalidade todos os meses. Ronda sempre à volta dos 110, 130 euros por mês e depois também depende consoante quantas disciplinas vocês têm em atraso. Para mim estava completamente fora de questão ir para uma privada porque eu iria precisar ter explicações de matemática e na altura era impossível eu ter matemática e pagar as prestações da escola. Era completamente impossível e estava fora de questão. Ainda cheguei a ir a essas escolas para saber como é que funcionava, mas realmente descartei. Agora falando relativamente da escola pública à noite. Tanto aquilo que eu vou falar como da escola pública à noite é igual para a privada, ok? Basicamente à noite vocês têm um ensino recorrente noturno. É um ensino diferente, isto porquê? Porque enquanto no ensino normal vocês têm 7 disciplinas, ou 8, não tenho a certeza, vocês no ensino recorrente só têm 6. Ou seja, vocês têm sempre menos uma disciplina que o ensino normal. E o que é que isto faz? Isto faz com que vocês tenham que abdicar de uma disciplina do ensino normal. E essa disciplina é das opcionais do 12º ano, o que me fez não aceitar inicialmente ir para esse ensino, porque eu tinha tirado 19 às 2 disciplinas. Vocês têm noção o que é abdicar de um 19, não é? Quando vocês não têm a certeza que nota é que vão tirar a matemática ali, não é? Portanto, eu nesse primeiro ano descartei ir para essa escola. Mais à frente vou falar sobre ela porque eu cheguei a ir para essa escola, mas foi no ano seguinte. É toda uma história, eu já vos vou falar sobre isso, mas quero-vos primeiro dizer que eu recomendo vocês irem para esse ensino. Vocês ainda têm uma outra opção que é o ano zero na faculdade privada. O que é o ano zero? Eu não sou a pessoa mais indicada para vos falar sobre isso porque nunca fui a uma faculdade privada pedir informações, mas aquilo que eu sei, vocês conseguem fazer o primeiro ano, todas as cadeiras do primeiro ano, enquanto vocês estudam a disciplina que vos falta do secundário. Podem logo despachar o primeiro ano da faculdade e concluir a disciplina do secundário. É uma opção muito boa mesmo, porque se vocês passarem no exame da disciplina que vos falta, vocês já fizeram o primeiro ano da faculdade. Portanto, isto é o que eu sei relativamente às faculdades privadas. Pesquisem na net que faculdades privadas é que têm o ano zero e vão lá se informar. Uma coisa que eu também acho bastante mal é não haver uma única escola pública com o ano zero. Eu acho isso mesmo mal, porque realmente só quem tem dinheiro é que consegue ir para a faculdade privada fazer um ano zero. Eu acho isso mesmo muito triste. Porque vocês não têm bolsas de estudo para o ano zero, é importante referir isto. Bem, posto isto, a única certeza que eu queria era, vou fazer o exame de matemática e a nota com que eu ficar é a nota com que eu acabei a disciplina. E para isso precisava de um explicador. Andei a ver com os meus pais várias opções de explicadores e chegámos a 4 opções. A minha primeira opção foi mesmo perto da minha casa, era um centro de estudos,
mas deu-me uma facada no coração assim que me disseram o preço, porque eram 180 euros, malta. E isso para o ensino secundário é muito. Portanto, fomos ver a nossa segunda opção. Ficava um bocadinho fora de mão, porque mesmo eu indo de autocarro ainda tinha que andar bastante até ao centro de estudo. Tinha um centro de estudos pequenino, portanto não iria haver explicações com muita gente. Fui ver um terceiro explicador e foi o melhor explicador que eu tive até hoje. Mas não foi onde eu fiquei inicialmente. Gostei muito do centro de estudos, gostei muito do explicador, mas ainda assim fomos ver um quarto explicador. E este aqui eu escolhia nunca o ter conhecido na minha vida. Porquê é que eu não gostei? Vou tentar ser muito breve, mas quero-vos também passar uma mensagem e vou tentar passá-la. Bem, eu não quero alongar muito sobre o assunto, resumindo a minha história. O primeiro dia correu muito bem, eu achava que tinha feito uma boa escolha. O que começou a correr mal é que eu comecei a ficar bastante tempo à espera para entrar na explicação, porque chegava a estar 15, 20 minutos à espera. A explicação começava a estar sobrelotada, até porque eu depois tinha um autocarro para apanhar quando saísse da explicação. Começou a ser uma pessoa que humilhava as minhas dúvidas, dizia como é que era possível eu ter dúvidas do sexto ano, humilhava-me à frente de toda a gente, eu sentia-me realmente mesmo muito mal ali e, para além disso, via uma grande falta de profissionalismo, porque ele atendia chamadas, fechava-se no quarto de outra divisão da casa e ia para lá falar durante 15 minutos, durante o tempo da minha explicação e dos outros, não é? Acho isso completamente uma falta de respeito e profissionalismo. Foi a pior explicação que eu tive até hoje. Houve finalmente um dia que houve uma grande discussão. A minha mãe por acaso ia nesse dia para falar com ele e ele disse-lhe que eu não fazia nada e que aquele mês foi deitado para o lixo. Que é completamente mentira. Eu mostrava tudo aquilo que eu fazia à minha mãe e ela via e sabia perfeitamente que o explicador estava a mentir. Portanto, eu saí dali do Babi Rain porque já estava enervada e a mensagem que eu vos quero passar é: vocês estão numa explicação e veem que não há profissionalismo, essa pessoa humilha as vossas dúvidas, vocês não fiquem ali. Eu sei que é difícil mudar de explicação a meio do período, mas o meu conselho é: enquanto vocês estão nessa explicação, procurem os explicadores. Okay? Eu, no meu caso, estava numa situação muito delicada, eu não podia ficar sem explicador, portanto, por isso é que eu continuei ali. Mas façam isso, vão ver outros explicadores se têm horário compatível com vocês e se sim, mudem, ok? Não fiquem num lugar onde se sentem realmente mal e humilhados. Portanto, eu saí de lá no final de janeiro e decidi contactar a minha terceira opção. Foi aquele explicador que eu realmente tinha gostado muito. Uma coisa que eu não vos disse, eu também estava a assistir às aulas de matemática A na minha escola, ok? Eu falei com o professor, isto é algo que vocês podem fazer, falam com o professor em questão e perguntam se podem assistir às aulas. Vocês não podem fazer avaliações com testes, trabalhos, coisas do género. Por acaso o professor em questão deixou-me fazer os testes e ele corrigia, e isso foi bastante bom, mas era realmente algo que eu me tinha esquecido de dizer. Posto isto, falei com o terceiro explicador, combinámos tudo, ele viu o que é que eu já tinha dado, realmente faltava muita matéria e digo-vos, nunca trabalhei tanto em 4 meses. De fevereiro até junho eu dei a matéria toda. De 11º ano e 12º ano. Juro-vos, foi incrível. O que o outro me disse que eu não conseguia, eu consegui neste explicador. Eu também tinha muita força de vontade e eu acho que isso também é muito importante. Mas eu tinha um problema. Eu continuava a não ter as bases de 6º, 7º, 8º, 9º. Eu até poderia saber alguma matéria do secundário, mas não tendo as bases, eu não conseguia. E por isso eu cheguei ao exame e esbarrei-me completamente na primeira fase e na segunda fase. E não foi por falta de esforço, foi mesmo por falta de bases. E realmente isso é um grande problema. Eu só me lembro de chorar e pensar, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu na altura nem sequer disse que nota é que eu tinha tido ao meu explicador por vergonha. Até que pensei, bem, vou deixar isto de lado, vou aproveitar o verão, as férias, vou descansar um bocadinho e em setembro eu logo trato deste assunto. E assim fiz. Em setembro pensei melhor sobre o assunto, liguei ao meu explicador, expliquei-lhe o que é que aconteceu, porque é que não disse nada e tivemos a falar um bocadinho e ele deu-me essas opções que eu vos falei anteriormente, da escola privada que paga uma mensalidade e a escola pública do ensino recorrente noturno que não pagam nada. Mais uma vez, a escola privada estava
fora de questão, porque eu ia ter explicação à mesma, portanto escolhi matricular-me no ensino recorrente noturno. Não foi uma decisão fácil, porque, como eu já vos tinha dito, vocês têm que dedicar de uma disciplina das opcionais e custa mesmo muito. Eu, quando fui fazer a matrícula, estava ciente disso, mas sabia que era a minha única opção. Eu já tinha tentado ir por exame e não consegui, portanto esta era a minha única opção. Só sei que depois de matricular cheguei a casa e chorei, porque só pensava, e agora? Como é que eu vou tirar o 19? Como é que eu vou tirar o 19 à matemática? Como é que eu vou substituir aquele 19 de aplicações informáticas pelo 19 à matemática? Como é que eu vou conseguir? Malta, eu segui, já lá vamos chegar. O que é que eu vos posso dizer sobre o ensino recorrente? É um ensino muito mais fácil. Enquanto que no ensino normal nós temos as aulas sobre a matéria, os testes são sempre um bocadinho mais difíceis. Não é o género de exercícios que nós damos nas aulas. No ensino recorrente, pelo menos pela minha experiência, aquilo que nós damos nas aulas é aquilo que sai nos testes. E o tipo de perguntas não varia muito daquilo que nós fazemos nas aulas, portanto é um ensino bastante mais acessível. Bem, mas como é que funciona o ensino recorrente? Uma coisa que vocês têm que ter em atenção, eu tinha 3 anos de matemática por fazer. Vocês no ensino recorrente têm o ensino presencial e não presencial. No ensino presencial é como no ensino normal, vocês vão às aulas, têm testes, têm faltas, é como um ano letivo normal. E no regime não presencial, vocês não são obrigados a ir às aulas, vocês quiserem vão assistir e vocês têm épocas de exame e vão aos exames. Também é importante referir que toda a matéria é dada em módulos. Vocês podem optar na primeira fase por fazer o módulo 1, na segunda fase o módulo 2 e na terceira fase o módulo 3. Mas o que é que isto acontece? Não vos vai servir muito, porque é como se vocês estivessem a fazer só um ano. O que é que eu fiz? Eu matriculei-me no 11º ano, porque era a turma que havia disponível, no regime presencial, com aulas, faltas, tudo. E o 12º ano propus-me a exame. Fiz todos de uma só vez, os módulos todos, ou seja, no caso do 10º ano era o módulo 1, 2 e 3, fiz todos de seguida e despachei. Porquê? Porque tinha 2 fases. Se um dos exames não corresse bem, eu ainda tinha uma segunda oportunidade, coisa que não acontecia no ensino privado. Fui a exame de 10º ano, correu super bem, fui a melhor nota, tive 17. Relativamente ao 11º ano de regime presencial, adorei a minha professora, não poderia ter tido uma melhor professora. Sabia explicar lindamente, eu passei a adorar matemática, tanto que adorei que acabei com 19 no 11º ano. Depois fui então ao exame de 12º ano, fazer os módulos que faltavam, que eram o 7, o 8 e o 9, e mais uma vez a minha nota de exame tirei 20, 19,9. Palmas para mim. Fiquei mesmo muito orgulhosa de mim. E tinha basicamente o secundário concluído, fazendo a média de 17, 19 e 20, dá uma média de 19, que era exatamente aquilo que eu queria para substituir a minha nota de aplicações informáticas. E com isto eu quero mostrar que não é impossível que vocês pensarem que não conseguem tirar uma grande nota no ensino recorrente, isso é completamente mentira. Conseguem sim substituir a grande nota que vocês tiveram no ensino normal se esforçarem para isso. Com o secundário concluído, só me faltava a prova de ingresso relativamente à matemática A. Com isto do Covid-19 e com as novas medidas, nós só tínhamos que fazer os exames que precisássemos com prova de ingresso para as faculdades que queríamos. No meu caso, só me faltava um exame. Como aquele ano correu-me tão bem, por que não também tentar o exame nacional e ficar com mais uma prova de ingresso? Eu realmente não estava muito preocupada porque tinha o exame de português, mas estava realmente preocupada com o exame de matemática. Continuei a ter explicações, neste caso por via Skype ou Zoom, por causa disto do Covid-19. Eu realmente não vos aconselho a irem totalmente como externos e ficarem com o secundário concluído com essa nota, porque vocês vão sentir uma grande pressão. Eu só realmente aconselho nos casos em que vocês são mesmo bons, por exemplo, a matemática, e só vos correu mal porque tiveram um mau professor ou tiveram um mau ano, seja por que motivos forem. Se vocês realmente forem muito bons naquela disciplina, vão ao exame nacional e tirem uma nota superior. Agora, no meu caso, para alguém que não tem bases, eu realmente não aconselho. Aconselho sim a fazerem uma das opções que eu vos falei anteriormente e caso precisem do exame de matemática A, tentem o exame nacional. Vocês já não vão sentir tanta pressão porque já precisam daquela nota para concluir o secundário, basicamente. Uma coisa, vocês no ensino recorrente não são obrigados a fazer exames nacionais. Vocês ficam automaticamente com o secundário feito, mas se quiserem ir para a faculdade têm que fazer os exames nacionais. Isso é obrigatório.
E outra coisa, antes desta medida do Covid-19, de as notas dos exames nacionais não influenciarem a nota interna, no ensino recorrente já era assim, a nota do exame não influenciava em nada a nota do ensino recorrente. Fui fazer o exame, estava bastante descontraída e lembro-me de sair do exame e achar, não correu assim muito bem, mas também não preciso dele para nada. Ao qual depois chego a casa, vejo os critérios de avaliação só por ver e vejo que até tive uma boa nota. Não estava mesmo nada à espera, eu pensei. Ainda tive uma nota superior ao exame de português, portanto fiquei bastante contente. E foi assim que eu concluí o meu secundário e as provas de ingresso que precisava. Portanto, como vocês podem ver, foi assim uma montanha russa de indecisões, erros, faz parte do processo. Eu realmente não vejo este assunto ser muito falado, portanto, se eu soubesse destas opções já teria feito há muito mais tempo, não teria feito só no 12º ano no final. Portanto, se vocês estão na mesma situação, é realmente uma destas opções que eu vos aconselho. Esta foi a minha experiência. O que é que eu vos posso dizer mais? Aprendi com isto que não fiquem num lugar onde não se sentem bem e se vocês querem realmente mesmo muito uma coisa, lutem por ela, esforcem-se. Se vocês não tiverem bases, aprendam essas bases, levem o tempo que demorarem. Se for realmente aquilo que vocês querem, vocês vão conseguir. E pronto, chegamos ao fim de mais uma aventura, neste caso. Eu espero que vocês tenham um ano letivo muito bom, cheio de coisas boas, apesar desta situação do Covid-19, e espero que corra tudo bem. Vemo-nos num próximo vídeo. Até à próxima!